Não sei se você já teve essa, essa impressão, esse desejo, ou até mesmo já verbalizou esse pensamento. Mas de vez em quando eu olho para a Bíblia e penso assim, puxa, Deus podia ter feito de maneira diferente. Acho que Deus está perdendo tempo. O caminho que o Senhor escolheu, sei lá, eu acho que pode ser diferente. Se você já pensou assim, eu acho que a lição da escola dominical desse domingo vai ser muito legal para mim e para você. De fato, nós estamos aí nesse momento de escola dominical conversando sobre Jesus. Começamos já na aula passada e vamos continuar hoje. Eu peço que você abra lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas. Ele vai ser um texto de referência lá no capítulo 1, os versos que estão aí contidos do versículo 26 ao versículo 38. Essa perícope, esse trecho, ele vai de alguma maneira seguir, vai servir, melhor dizendo, como lastro, como suporte para a nossa reflexão. E talvez essa pergunta, por que Deus fez dessa maneira? Não é? Será que não tinha uma maneira mais fácil? E normalmente quando a gente acha que podia ter, é porque nós já temos um prognóstico no nosso coração de que o que Deus fez poderia ser diferente. É uma reflexão muito interessante, que a lição da escola dominical desse domingo, dia 14 de fevereiro, vejam só, já temos um ano de pandemia, né? Um ano de pandemia. Esse domingo do dia 14 de fevereiro, ele vai colocar para mim e para você, para a nossa reflexão matinal. Eu queria fazer uma breve oração e vamos depois, com base no texto bíblico de Lucas, capítulo 1, dos versos de 26 a 38, vamos meditar sobre a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de Bíblia, reflexão e estudo da Tua palavra. Fala ao nosso coração, que o Teu Espírito nos dirija e que, ó Deus, as luzes da Tua presença iluminem a nossa reflexão, que nós possamos extrair do texto bíblico lições para a nossa vida. E que nós saibamos, Pai, diante da Tua vontade, nos curvar e aceitar e viver a plenitude da Tua soberania. E a nossa prece em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, lá em Lucas, nós temos um relato que já nos coloca diante de algumas perplexidades no que tange àquela pergunta que norteia a nossa reflexão. Será que Deus não poderia ter feito diferente? Será que o caminho do Senhor é esse mesmo? É o melhor? Veja que interessante. O texto diz assim, no 6º mês, verso 26 de Lucas 1. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Há que haver aqui, é bom que se trace desde já um esclarecimento que é importante nas nossas observações, na nossa reflexão daqui para diante. José, como diz o texto, já havia desposado Maria, dentro da dinâmica do casamento que se dava segundo os costumes judaicos daquela época. Esse casamento ele se dava, por assim dizer, em dois momentos. No primeiro momento, as duas famílias se uniam, porque a visão judaica é que o casamento se dá não apenas entre o noivo e a noiva, mas fundamentalmente entre as famílias se uniam e decidiam, pelo menos
é o que se espera, e a história sinaliza nesse sentido, ouvindo os noivos, né? Ouvindo os noivos, as famílias se uniam e decidiam que o filho e a filha iriam se casar. Essa decisão já é suficiente para, num primeiro passo, nos apontar para o início daquilo que nós estamos aqui começando a analisar como casamento. Muito bem, depois desse momento inicial de casamento, de votos esponsalícios, vou usar essa expressão, muito ocidental, mas enfim, uma vez dado esse primeiro passo, o noivo e a noiva, é também uma expressão ocidental, mas eles já casados, eles não tinham vida conjugal, não estabeleciam um domicílio comum, mas era um momento onde a preservação dos laços estabelecidos de fidelidade se manifestava exuberantes, mas cada um ficava dentro das suas perspectivas. A noiva preservando o que se dizia como pureza, na questão da abstinência sexual e da virgindade, e o homem buscando as condições para que pudesse dar o pontapé inicial, vou usar essa expressão, né, dentro de uma vida, de uma família, a construção de uma família, ou seja, conseguir meios financeiros para sustentar a sua esposa, buscar uma casa. Quer dizer, eles já se encontravam, como diz o texto, né, desposados, muito embora dependente de um segundo momento, onde houvesse, então, a completude dos votos esponsalícios feitos naquela oportunidade. O judeu, ainda hoje, né, evidentemente com outro traço da sua dinâmica, por conta da evolução que nós temos aí, mas o judeu ele dá muita importância à questão do casamento. As festas são festas de grande amplitude, existe uma grande alegria. Naquela época também a festa de casamento demorava dias, por conta da importância que isso trazia. Bom, nesse meio tempo, José já desposou Maria, cada um está no seu canto, cumprindo aquilo que deveriam cumprir para que viessem a coabitar. Aparece um anjo. Tinha não uma pedra no meio do caminho, tinha um anjo no meio do caminho. E esse anjo fala assim: Maria, alegra-te. Diz aqui o verso 28, né? Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E aí o anjo fala assim: Maria, eu vou te contar um negócio. Senta. Eu fico imaginando que foi assim. Senta, eu quero te contar um negócio. Olha, você foi uma escolhida para um plano de salvação. Porque vai ser gerado no seu ventre, por atuação direta do Espírito Santo, aquele que será nada mais, nada menos do que o Deus encarnado. Nele, por ele e com ele, a história vai mudar. A história de pecado do homem vai deixar de existir. E, meus irmãos, minhas irmãs, que informação tremenda para uma jovem. A gente não temos aí segurança de dizer qual seria a idade de Maria, muito embora as mulheres estivessem aptas para o casamento a partir dos 12, 13 anos naquele contexto, e não era enfim, nada extravagante que elas se casassem perto dessa idade. Então, nós estamos falando possivelmente de uma jovem, talvez até de uma adolescente, por que não? Que recebe uma visita de um anjo lhe dando
uma informação dessa magnitude, desse calibre, dizendo, olha, sobre as suas costas nós teremos a virada da sorte do ser humano, porque o próprio Deus, olha que coisa grandiosa, o próprio Deus será gerado no seu ventre. O Salvador, o Messias, o esperado. E aquela jovenzinha ficou... Como é que ela ficou? Eu não consigo imaginar isso. Não tenho condições de fazer uma projeção do significado, do tamanho daquela missão que ela estava recebendo. Mas, e nós vamos ver daqui a pouco, ele disse, olha, não fica triste não, alegra-te, porque o Senhor é contigo. E ainda que a missão seja assim, você não estará sozinha, o Senhor estará contigo. Bom, é digno de nota que nesse enredo que estamos aqui conversando com os irmãos, com as irmãs, diz o texto que Maria era uma mulher virgem. Existe uma questão aí de exegese bíblica, não é nova, há muito tempo, porque talvez a melhor tradução, dizem os exegetas, não fosse mulher virgem, mas fosse mulher jovem. Não é? Buscando a origem da palavra, a tradução talvez mais fiel fosse essa. Muito embora não se questione a questão da virgindade, porque quando se pensava em núpcias, essa era uma condição prévia, né? Que a noiva, que a nubente, ela fosse virgem. Mas aqui no caso, a bem da verdade, enfim, aqueles que buscam a origem da palavra no hebraico, de fato dizem que a melhor tradução não seria mulher virgem, mas mulher jovem. Bom, seja como for, o anjo aparece e dá essa notícia maravilhosa, mas um tanto quanto assustadora para aquela moça, e ela, no primeiro momento, diz o verso 29, né? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. O que você esperava que ela fizesse? Que ela ficasse tranquila? Que ela tomasse um copo d'água e continuasse a rotina dela? Claro que não. Eu acho que... Enfim, eu estou me sentindo... Eu tentando me transportar para aquele contexto. E ela está absolutamente correta, um tanto quanto assustada com aquela realidade. Eu não sei como é que as irmãs... que já tiveram essa experiência de um dia fazerem um teste, diz, olha, você está grávida. Caramba, no primeiro momento, qual é a sensação? É de plena alegria, imediatamente? Não sei, eu fico aí buscando a experiência de cada uma das irmãs. Mas diz aqui, né? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ela começou a tentar metabolizar, evidentemente, qual seria a extensão e como poderia compreender aquilo que ela estava recebendo de mensagem daquele anjo. O anjo continuou, né? Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí o anjo deu o pacote inteiro para Maria. Maria, vai ser assim, ó. E você será protagonista da encarnação do Filho de Deus. Rapaz, que isso, salgado, né? Meio pesado. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, a impressão que eu tenho,
na dinâmica do que está acontecendo e que nós estamos aqui refletindo, é que, tomada por conta daquelas informações, não é? Maria, de repente, como a gente fala hoje em dia, caiu a ficha na encrenca que ela poderia estar se metendo, porque ela era casada, já tinha os compromissos firmados, e de repente, aquelas informações todas, aqueles fatos que foram se atropelando, aquela experiência de receber um anjo e do anjo ter conhecimento desse plano de Deus. Maria, então, ela pensa assim, opa, eu acho que temos um problema, ou eu tenho um problema, porque diz o verso 34, então disse Maria para o anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria percebeu, nesse momento, como falei há pouco, que ela estava no meio de uma confusão. Como é que ela vai aparecer grávida para o seu marido? Qual seria a justificativa? Como é que você acha, minha querida irmã, meu querido irmão, que José ia receber essa história? Olha, ô José, deixa eu contar um negócio para você aqui. Apareceu um anjo e ele disse que eu vou ficar grávida. Aliás, já estou. E o que eu recebi foi isso aí, não tem nada a ver com isso não, eu fui escolhida. É, de fato e de verdade, uma encrenca que Maria recebeu por conta dessa circunstância, que a gente vai ver como é que esse enredo evolui. Existe uma realidade que talvez valha a pena a gente destacar, porque esse cenário todo que estamos aqui examinando, Maria, ela é avisada antes pelo anjo de que iria acontecer desta e daquela forma. Tanto que nós estamos aí tentando traçar, né, uma linha da história, como a gente fala hoje nas redes sociais, de como essa revelação se deu. Mas, para José, se você buscar lá o texto de Mateus, o texto de Lucas não fala da reação de José. Essa não é a preocupação do evangelista Lucas. Mas lá em Mateus, no capítulo 1, o nascimento, esse encontro de Maria com o anjo, ele não é tratado, mas o escritor de Mateus, ele salienta mais a reação de José. Lá em Mateus, capítulo 1, ele diz assim, verso 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vejam que o relato é bem singelo, bem curto a respeito daquilo que estamos vendo lá em Lucas. Mas o texto continua, diz assim, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, a narrativa de Mateus diz que quando essa notícia chegou até José, e não há uma clareza se Maria foi lá e disse, se ela mandou uma carta, como é que essa notícia chegou até José? Como é que José soube dessa história toda? Esse detalhe, talvez até relevante eventualmente, ele não se encontra registrado. Mas o que a gente tem é o verso 19. Mas José, seu esposo, como li há pouco, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, José, meus irmãos, poderia pedir carta de divórcio da sua mulher, porque já eram marido e mulher, já eram esposados. Ele poderia fazer isso. E como consequência dessa carta de divórcio, ele tinha direito, diante das leis mosaicas,
de submeter Maria à penalização de a ter ser apedrejada. Qual foi a decisão que ele tomou? Ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou sair, não vou tomar essa situação, não vou exercer as minhas prerrogativas, mas resolveu deixá-la secretamente, deixá-la de maneira discreta, é o que a gente pode inferir do texto, exatamente não a querendo infamar, não querendo que ela ficasse, enfim, marcada na sociedade judaica daquela época. Meus irmãos, a gente, diante de situações dessa natureza, a gente tem que destacar, não é? Uma pessoa que não bate no peito e quer vingança, não bate no peito e quer levar aquela situação de uma forma que não vai construir. Isso é um gesto não só de carinho, mas, sobretudo, um gesto de amor. É natural que essa postura que José adotou, ela traria consequências para ele. Mas ele preferiu preservar Maria numa postura de empatia, de carinho, de amor, de solidariedade, de grandeza. Ele assim o fez. E veja, e aí eu queria destacar essa situação, como estava falando no início. O anjo se manifestou primeiro para Maria. O anjo se manifestou primeiro para Maria. Maria, quando tomou as medidas, digamos assim, ou assumiu as posturas, ela já tinha orientação do anjo. Quando José soube do que estava acontecendo, ele não tinha anjo nenhum lhe orientando. Na verdade, o texto de Mateus, ele diz que depois que José adotou essa postura, que o anjo veio e lhe explicou. Né? Diz assim, né, no verso 20 de Mateus, capítulo 1, ele diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja, e aí um ponto, viu, irmãos, um ponto a favor de José, porque Maria soube antes do anjo, e assim se posicionou. José se posicionou diante de uma difícil situação, sem nada celestial, digamos assim, sobrenatural. E depois Deus veio, através do anjo, lhe explicar o que estava acontecendo. Seja como for, nesse contexto todo, nós temos aí uma riqueza de posturas e de atitudes diante de situações limite, exatamente partindo de corações que estão maleáveis e acessíveis à ação do Senhor. Bom, mas essa história, ela caminha para a conclusão. Aliás, a aula também. De uma forma muito bonita. Porque, voltando para o texto de Lucas, naquela mensagem que o anjo trouxe para a jovem Maria, o anjo lá, ele conclui o que estava dizendo no verso 35. Eu vou retomar a leitura do verso 35 de Lucas capítulo 1. Ele diz assim, respondeu-lhe o anjo, é o relato de Lucas, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele continua. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, que é João Batista, filho de Isabel e Zacarias, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, onde está dizendo, olha, Maria, Deus é Deus dos impossíveis. Uma mulher estéril, ela pode conceber e dar à luz. É o que aconteceu com Isabel e Zacarias. Já não havia mais expectativa, humanamente falando, e, no entanto, Deus lhe concedeu essa graça. E aí, a expressão que tanto faz bem ao meu e ao seu coração, porque
Para Deus, é o verso 37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo está dizendo, Maria, o Deus dos impossíveis, o Deus que supera as nossas limitações, o Deus que supera a nossa capacidade de compreensão. Lembra que no início da aula eu comentei? Será que se eu pensasse de um jeito da encarnação eu não faria diferente? Será que eu não poderia, enfim, Deus tomar um outro caminho? O anjo está dizendo, olha, Maria, Deus é um Deus que transforma as suas promessas impossíveis aos olhos humanos, nos caminhos humanos, na nossa pouca percepção daquilo que está ao nosso redor. Deus é capaz de transformar em realidades. Esse é o Deus que está te visitando. Esse é o Deus que está sendo gerado de maneira divina no seu ventre. E, meus irmãos, digamos assim, o fecho disso tudo é aquela jovem que nos ensina como é que deve ser a postura minha e sua. Diz assim, no verso 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. É interessante destacar que os estudiosos deste texto, buscando extrair do texto original o real sentido que aqui está dito, quando a enunciação do versículo diz assim, aqui está a serva do Senhor, a tradução melhor talvez, ou o sentido melhor desse serva, é no sentido de total, incondicional submissão à vontade do seu Senhor. É como se ela estivesse se despindo de todo o seu egoísmo, todo o seu plano. Ela tinha um plano na vida dela, jogou fora. Ela tinha um objetivo na sua vida, não tem mais. Agora ela está submetida. Aliás, essa submissão, segundo os estudiosos, é uma submissão tal qual um escravo, que se coloca à sorte e à vontade do seu Senhor para poder realizar aquilo que é da vontade do seu Senhor. Ou seja, ele deixa o servo, aqui, o servo na perspectiva do escravo, ele perde a sua vontade, ele abre mão da sua vontade, ele se entende encaixado dentro do contexto do plano de Deus e fala, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Senhor, eu quero, como serva tua, estar conforme a tua vontade e que tu, Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Meus irmãos, nós tanto queremos que o nosso caminho se dê conforme os nossos planejamentos. Mas o nascimento do Senhor nos convida, nesse primeiro momento, a repensarmos uma atitude pessoal de como nós nos colocamos diante do nosso Senhor. E sabe, que ninguém nos ouça, talvez muita dor e infelicidade ela estivesse sendo poupada na minha e na sua vida se nós entendêssemos a extensão e profundidade daquilo que essa jovem Maria está dizendo. Senhor, não seja a minha vontade. Senhor, não sejam os meus caprichos. Que seja, Pai, a tua vontade. Que seja o teu querer que norteie a nossa caminhada. Talvez aí esteja, não sei, o ponto de inflexão entre tanta dor e a possibilidade de tanta felicidade na vida de todos nós. Bom, irmãs e irmãos, como eu gosto de dizer, o povo de Deus é um povo estranho e um povo esquisito. Lembrando aquela canção daquela banda Legião Urbana,
um povo estranho e esquisito, não é? Festa estranha e com gente esquisita. É de fato, mas isso acontece porque a Bíblia é um livro estranho e esquisito, me permitam dizer assim. Porque na manhã da aula de escola dominical de hoje, nós vimos aquilo que o texto nos falou. Uma mulher estéril pode dar filhos. Isso é estranho? Isso é esquisito. Uma virgem pode engravidar sem qualquer tipo de relação conjugal com seu marido. Isso é estranho? E isso é esquisito. Deus pode se encarnar. Isso é estranho? Isso é esquisito. E se encarna e vem como um menino, dependendo da sua família. É muito estranho. É muito esquisito. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, nos fala da grande bênção que o nosso Deus nos traz com a encarnação do Messias e do Salvador. E eu quero salientar mais uma vez aquilo que já o fiz, no verso 38 de Lucas, capítulo 1. Como disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Aqui está a serva do Senhor. Apresente-se ao Senhor e diga: Senhor, estou aqui. Estou aqui como teu servo. Estou aqui como alguém que está disponível à ação do teu Espírito. Que se faça em mim, Senhor, que se cumpra em minha vida a tua vontade, que prevaleça o teu querer, que os teus caminhos se manifestem, que eles, ó Deus, possam guiar os nossos passos e os teus caminhos conforme a tua palavra. É assim que eu quero andar, Senhor, na conformidade da tua palavra. Minhas irmãs e meus irmãos, quem sabe nós não estejamos precisando ouvir essa palavra hoje. Quem sabe se nós nos colocarmos de novo atentos a submetermos-nos à vontade do Senhor, na compreensão da sua palavra, nós estaremos vivendo aquela vida sobremodo excelente, aquela vida abundante, que é a vida da bênção do amor de Deus. Que isso esteja no seu coração, que essa palavra na sua mente reverbere, mais ainda, que o Espírito do Senhor fale ao meu e ao seu coração, que nós possamos caminhar nessa direção. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão, nesse espaço tão bom e tão especial que é o espaço de estudo bíblico e reflexão da nossa escola dominical. Que Deus te abençoe.